E aí aquela coisa, né? A gente sempre fala, pô, às vezes o país está dividido, existe ali uma disputa interna. Quando vem uma guerra, quando vem um inimigo comum, as pessoas se unem para enfrentar esse desafio. Eu acho que esse seria um caso para esse tipo de situação, né? Para minimamente colocar as pessoas do mesmo lado. Infelizmente, a gente tem aí alguns pontos que a política até acaba falando mais alto. Como é que você tem acompanhado isso? Bom, a gente comentou sobre isso no encontro passado. Eu acho que primeira coisa é que é um caso de pós-guerra mesmo. A descrição é de pós-guerra. E o Brasil é um país tão grande que eu acho que ainda tem gente que não percebeu. Inclusive, parte do governo federal não entendeu, acho que, o tamanho do problema. Porque, eu vou chegar na resposta da sua pergunta, mas acho que para introduzir, assim, o que deveria estar acontecendo hoje, pela dimensão do problema, é assim, o gabinete do presidente da República, ao meu ver, deveria estar em Porto Alegre, com o ministro da Fazenda, com o Tribunal de Contas, com o representante do Ministério Público, com o representante do Supremo de preferência, para poder tomar decisões que vão ser tomadas no médio e longo prazo, em comum acordo, porque isso daí é uma coisa que vai demorar anos para se resolver. Não vai resolver em 2 meses, em 6 meses ou em 1 ano. Nós estamos diante de um quadro, eu fiz a lição de casa, vocês fizeram depois uma ou outra. O território do Rio Grande do Sul é o território do Reino Unido, muito semelhante, 285 mil quilômetros quadrados. Imagina o Reino Unido, que tem 65 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 10 a 11, tem menos gente. Mas é a mesma área, ele tem mais de 3/4 dos municípios que estão em estado de calamidade. Esse é o tamanho do problema. E o Brasil é tão grande que esse fim de semana eu estava, por exemplo, no interior de São Paulo, conversando sobre o Rio Grande do Sul. Só que eu estava conversando sobre, se eu fosse português, eu estava conversando sobre alguma coisa que está acontecendo na França. Então, essas são as dimensões das coisas, né? Aqui. É uma coisa que está distante da gente, de certa maneira, mas está do nosso lado porque é o nosso país, é o nosso idioma, são nossos amigos, as nossas famílias. Se fosse no Uruguai, não seria tão dolorido, mas é no Brasil. Sim. Então, esse é um ponto que o tamanho do negócio, acho que não chegou ainda na percepção de todo mundo. É um pós-guerra, e o que acontece ali é o que tem de melhor e o que tem de pior no ser humano, né? Você vê essas maravilhas que a gente vê, gente que perdeu tudo ajudando o outro, esses movimentos, micromovimentos com lideranças como o Dung e muitas outras, fazendo as coisas como devem ser feitas, e ao mesmo tempo você tem notícias horrorosas que não precisa ficar reproduzindo, mas de saque de casa que já foi alagada, roubo, estupro, enfim, todo tipo de atrocidade. Então, você tem no pós-guerra, como foi no Japão, como foi na Alemanha, como foi em todos os lugares que a gente conhece na história, o melhor e o pior do ser humano. E a gente tem que prestigiar o que tem de melhor. E tem coisas boas acontecendo aí, né? Agora, do ponto de vista político, para não politizar muito a conversa, porque eu acho que a gente deve se calar. A gente tem que focar naquilo que é de interesse comum, ponto. Se não tem nada a dizer, não fala nada. Se não tem nada a fazer, não faça. Mas ficar usando o tempo e energia das pessoas com essa coisa de quem deveria ter feito o quê, isso foi o PT, não foi o PT, a gente não adianta mais. Eu mesmo vou evitar de ficar falando que o governo federal está absolutamente reprovado. Porque ele está. Todo mundo já viu, né? Ele não entendeu o tamanho do problema. Mas a gente tem que olhar sempre, eu acho, a parte da capacidade da sociedade de se reconstruir. Por quê, Renato? Tenho convicção. Se a gente fosse capaz de reconstruir tudo como estava antes, em 1 ano, não é o que deve ser feito. Porque isso pode acontecer de novo. A reconstrução vai ter que ser feita de um jeito japonês, alemão, né? De reestruturar toda a estrutura, né? As barragens, os diques, é engenharia pesada, não é vamos fazer de novo o que tinha antes, porque não vai adiantar. Então é um projeto de gente grande. É isso que tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. As perdas são muito grandes. Perda da agricultura, perda da indústria. O Rio Grande do Sul é um país importante, é um estado importante. 10% da agricultura brasileira é o Rio Grande do Sul, quase 7% da manufatura brasileira é o Rio Grande do Sul. Tudo condenado. Como é que isso não vai ter efeito em PIB, não vai ter efeito em infraestrutura, distribuição, preço, inflação? Lógico que vai ter. E a sanidade das pessoas? Estão pensando como vai ficar a saúde de toda essa gente? Quase 2 milhões de pessoas, passa 3, 4, 6 meses, ainda vai ter água no chão. Então, tem que ser colocado dessa maneira, né? Para a gente poder construir um plano orientado pela sociedade privada, pela iniciativa privada, pela sociedade civil, que seja a realidade que a gente está vivendo.
Eu vi até umas fotos da enchente de 1941, né, que foi a outra grande enchente lá em Porto Alegre. Do mesmo tamanho, né? É muito parecido e uma das explicações até é que a grande diferença é que hoje tem muito mais cidade, então tem muito mais área ocupada, por isso muito mais gente atingida. Mas é aquilo que você disse, né? Se tudo for feito novamente como era antes, daqui a alguns anos, sei lá quanto, pode acontecer novamente todo esse problema se você já não fizer algo pensando né, em como fazer a contenção. Acho que tem exemplos de outros países, né? Holanda, tem os diques, tem outros lugares que... Mas são obras de padrão chinês, vamos dizer assim. Exato. O que deveria acontecer, se a gente tivesse essa capacidade, esse capital, essa organização, é uma intervenção padrão China, século XXI, que é um negócio grande, com calha, com defesa, com dique, não estou vendo, por enquanto, ainda é cedo, mas eu não vi nada parecido com isso. É porque são obras caras, demoradas, né, que não aparecem para o eleitor ali no momento imediato, então o político geralmente não dá muita atenção para isso, né?